Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Quem for chegando vai me dando um oizinho. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa ferramenta terapêutica. É uma ferramenta que eu faço com meus clientes de atendimento individual e decidi fazer com vocês. Algumas semanas a gente começou e vem aprofundando. Então, são ações para criar um alinhamento pessoal dentro daquilo que a gente quer conquistar, que no nosso caso aqui é o emagrecimento. E claro que junto com o emagrecimento vem todo o desenvolvimento e todos os benefícios que o emagrecimento vai trazer. Por isso a gente está esmiuçando, porque quando a gente faz um negócio muito grandão, muito macro, a gente também não consegue definir ações detalhadas ou não se dá conta de coisas e aí naturalmente a gente não realiza, a gente não se dá conta. A gente fala, eu quero emagrecer X quilos em tanto tempo e pronto. Mas e o que tem no meio desse caminho? E o que me impede? O que me ajuda? E é isso que a gente está falando aqui. Sejam bem-vindas, Mari, seja bem-vinda, Paty, seja bem-vinda, como é que tá? Solange, seja bem-vinda, como é que tá, mulher? Manda notícias aí, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Me digam aí. Então a gente já falou sobre o ambiente, a gente já falou sobre o comportamento e a gente já falou sobre capacidade. E hoje a gente vai falar sobre crenças e valores. E já vão pensando aí. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente conversou lá no grupo do WhatsApp, mas já vão pensando aí em quais são os principais valores que vocês têm. Vamos começar por aí. Trazendo, como eu falei lá no grupo do WhatsApp, me digam aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. A gente tava numa discussão lá e a Carol trouxe uma questão de sair pra passear e aí ter sempre comida envolvida. Depois a Graça falou que também tem isso. Eu também tenho um pouco isso. Imagino que um monte de gente deva ter também. Então, a Ana Carol queria saber como descobrir, quero descobrir como assimilo isso, me ajuda? De quebrar esse padrão de toda vez que sair, todo passeio tem que ter comida envolvida. Primeiro tem que saber se tu queres que funcione, tu queres deixar de todos os passeios terem comida? Realmente, ou tu tá falando que tu quer porque tu acha que é melhor pra tu emagrecer? Se tu quiseres realmente, tu precisa decidir isso e começar a pensar em programas que envolvam, que tenham propósitos específicos. Eu vou sair porque eu vou passear tal lugar. Não envolve comida, então não vou levar comida. Ou, se você quiser, sempre pode ter comida envolvida, não tem problema, mas aí você tem que fazer exatamente como a Graça falou lá. Quer que tenha comida envolvida? Você vai planejar o teu dia. Então eu vou sair à tarde, quero fazer um passeio com meus filhos, quero fazer um piquenique. Ó, Graça, chegou aí, acabei de falar o teu nome. Então eu quero fazer um piquenique, por exemplo. Poxa, tem comida envolvida, eu tô querendo emagrecer. O que eu tenho que fazer? Na refeição anterior, eu preciso saber o que eu vou comer, quanto eu vou comer, que horas eu vou comer, para que na hora programada daquele evento, daquele passeio, eu esteja com fome. Porque o que não faz sentido? Aí eu almocei, comi lá, tô super cheia, tô saciada. Sei lá, eu vou sair pra passear e fazer o piquenique 2 horas depois. Não vou estar com fome, mas vou comer, porque pra passear tem que ter comida, blá, 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 blá. Não vai dar certo o teu emagrecimento. Aí não, nesse dia eu não vou almoçar e vou comer pouquinho, sei lá, vou fazer 2 ovos e aí depois eu vou. Aí já deu tempo de eu estar com fome de novo. Então você tem que se organizar, tem que se planejar. O emagrecimento não existe sem um planejamento, sem uma organização. Eu quero passear, eu vou no shopping. Eu não abro mão de tomar um cafezinho no shopping. Então eu tenho que pensar que naquele dia eu vou fazer aquilo, vou fazer um lanche que eu não iria fazer e eu vou ter que estar com fome naquela hora. Então eu espero, ou então tá no meio do passeio, você tá passeando, mas eu quero fazer um lanche. Mas eu tô com fome no começo do passeio? Não. Então vou lá, faço o passeio, aproveito, segura um pouco. Às vezes no final do passeio você já tá com fome e aí você faz o teu lanche, não tem problema. O problema é sair, comer sem estar com fome. Esse é o problema. Fora isso, não vejo. Então, tu fez certo, Graça. O que tu escreveu lá foi perfeito. É exatamente isso que tu colocou lá no grupo. Passeio sem comida, parece que não é completo. E assim, gente, nem sempre as coisas têm que estar completas, perfeitas, maravilhosas. Se uma vida toda, toda vez que vocês passearam, tinha comida, e agora vocês vão fazer um passeio e não tem comida, é claro que vocês vão estranhar. É estranho mesmo. Não tem como não ser. Eu faço sempre uma coisa igual. De repente eu faço uma coisa diferente, aquilo é estranho, parece que tá faltando alguma coisa. Isso é normal. Aí eu tenho que entender por que tá faltando, se eu quero aquilo, se aquilo vale a pena, eu tenho que racionalizar. Se eu focar no desconforto de estar diferente, eu não vou sustentar aquilo. Mas se eu entender por que tá diferente e por que eu tô querendo fazer diferente, se a resposta fizer sentido, eu consigo. Entenderam? Sei lá, eu tô com o pé machucado.
Nossa, aí toda vez eu saía, batia uma perna aqui perto da minha casa, comprava coisas, sei lá, fazia umas voltas a pé. E agora tá estranho pra mim, porque faz 2 meses que eu não consigo fazer isso. E aí, tá estranho, tá incompleto, tá difícil, mas por quê? Porque eu tô com o pé machucado? Então, agora eu vou compensar alguma coisa na minha vida porque eu tô privada disso? Não, eu tenho que fazer de tudo agora pra melhorar, pra eu conseguir daqui a pouco poder de novo bater minha perna e fazer minhas coisas. Eu tenho que entender o que faz tá desconfortável ou incompleto e se aquilo faz sentido e vale a pena. Beleza? Então, né, aproveitando aqui, ao invés de mandar um áudio lá, aproveitei aqui o momento da gente estar ao vivo falando sobre isso. E me contem agora como é que vocês estão. Vamos começar a nossa ferramenta. Mari, seja bem-vinda. Paty, seja bem-vinda. Solange, tudo funcionando bem por aí? Como é que tá o emagrecimento? Pesou na segunda? Graça, aqui tá funcionando. Mesmo tomando café colonial e rodízio de pizza sábado e domingo, hoje eu eliminei mais um pouco, 140,3. Vou baixar de 140 ainda essa semana. Vai mesmo? Então, não é que a pessoa precisa fazer uma privação, que ela precisa fazer, ela precisa sofrer. Não. Vocês têm que, para conseguir um resultado melhor, vocês têm que fazer melhor. A Graça tá fazendo melhor, porque antes ela comia muito mais no café colonial, ela comia muito mais no rodízio, ela comia muito sem fome, ela bebia pouca água, fazia muitas coisas erradas, vamos dizer, né, Graça? E agora ela faz menos coisas erradas e ela tá caminhando. E como ela não tá cortando as coisas, não tem um sofrimento. Se não tem um sofrimento, não tem por que desistir, ela vai baixando. Então, se a Graça pegasse, fizesse uma dieta restritiva, ela ia emagrecer mais e mais rápido do que fazendo o que eu ensino aqui. Porém, a chance de sustentar, porque ia haver um sofrimento, ia haver uma perda, era muito menor chance de sustentar. Muito maior chance de sofrer. E a gente não tem uma pressa. Não adianta a gente ter uma pressa, uma urgência e depois a gente conseguir rápido e depois perder tudo. Ninguém tem mais tempo pra isso, gente. Ninguém tem idade pra pegar um resultado rápido e perder o resultado mais rápido ainda. Não, ninguém aqui tem paciência pra isso. Então a gente tem que ir conquistando e assim, até a velocidade, às vezes mais devagar, diferente daquilo que a gente esperava, ela tem o seu sentido. É pra ir aprendendo. Opa, eu dou um passinho aqui, aconteceu isso. A Graça foi lá, ela foi no café, ela foi no rodízio. Talvez em algum momento da vida dela, ela pensasse que pra emagrecer ela não poderia mais ir no café. Ela não poderia mais trabalhar com o que ela trabalha. Ela é confeiteira, ela faz os bolos lindos, maravilhosos. Não ia mais poder. Não ia poder ir rodízio, não podia fazer mais um monte de coisa que ela gosta e faz parte da vida dela. E aí, o que acontece? A pessoa nem começa. Agora ela tá vendo que ela pode. Só que ela tem que fazer escolhas. Não dá pra ter tudo em uma grande quantidade. Ela vai comer por fome, às vezes a gente sai e passa um pouquinho. Mas se a gente não pensasse, se não tivesse no processo, ia passar muito mais. Então tá certa. Tava de boa na... Sandrinha chegou aí! Seja bem-vinda! Ó, Solange, tava de boa sexta-feira, mas fim de semana abusei um pouco, me distraí, aumentei, vamos ver na sexta-feira. Fiz a roda da vida ontem, opa! Me manda depois pra eu ver, pra gente conversar na nossa próxima sessão. Quero ver. Então assim, gente, essa atenção que vocês estão começando a ter, outras já estão tendo mais tempo, vai ajudar vocês. Então a Solange, ela não pesava nas segundas-feiras, no final de semana era o momento dela de quase relaxar lá da dieta. E aí o que acontecia? Ela dava uma emagrecida durante a semana, engordava no final de semana e não via, porque ela deixava pra se pesar lá na quarta. Pra justamente não ver o estrago, porque alguém orientou isso pra ela também. E aí ela continuava fazendo. Agora ela tá mais atenta, então ela deve ter, assim, abusado um pouquinho, passou um pouquinho do que da saciedade, da fome, mas foi um pouco. E talvez antes fosse muito. Então já tá melhor. Tá, aumentou. Mas será que antes tu não tivesse prestando atenção, não ia aumentar mais ainda? Vamos ver. Dê, boa tarde, como é que tá, meu amor? Ai, coisa boa de ter aqui. Vamos lá, gente. Vão deixando dúvidas, tá? Podem deixar dúvidas além da ferramenta, porque sempre acaba sendo interessante para todas. Porque a gente tá num processo parecido. Então, assim, às vezes a dúvida de uma é a de outra, o problema de uma é a de outra, a solução de uma é a de outra. Comentem aqui que fica mais fácil de eu ajudar vocês. Então, a gente tá na ferramenta de alinhamento pessoal e essa ferramenta, ela é profunda e ela é detalhada. Então, por isso que a gente está desmembrando e a gente não tem por que correr com ela. Podia fazer isso em uma mentoria. Eu ia fazendo, ia respondendo, e aí? Eu não tenho interesse em correr, tenho interesse em pegar pontos que vocês não tinham pegado ainda. Porque quando a gente pega pontos que a gente não pegou ainda, que a gente se dá conta de coisas que a gente não tinha se dado, é que a gente tem a chance de fazer diferente e naturalmente ter um resultado diferente. Então,
Hoje a gente vai trabalhar a questão de crenças e valores. Quais valores vocês consideram que vocês têm? Que valores são importantes? O que são os valores? Aquilo que é importante para nós. É aquilo que determina quem nós somos até. A gente se desenvolve a partir dos nossos valores. Aquilo que a gente acredita. E quando a gente age, quando a gente pensa, quando a gente faz coisas contra os nossos valores, a gente sofre. Então, entender quais são os nossos valores e se a gente está agindo, pensando, sentindo, fazendo coisas a favor ou contra os nossos valores, também diz respeito ao nosso emagrecimento e à nossa vida. Silvinha, chegou aí? Boa tarde! Oba! Então, quais são os valores que vocês têm? Vocês têm parado para pensar nisso? Vou dar uns exemplos para vocês. Às vezes a pessoa fica confusa e isso é uma coisa essencial. Eu tenho que saber que valores eu tenho que me mostram quem eu sou e eu preciso saber se eu tô indo de acordo com ele. Quando a gente vai contra os nossos valores, tem uma coisa que mexe muito dentro da gente. E a gente precisa entender que é por isso, às vezes, que a gente sofre. Por exemplo, eu tenho um valor que ele é muito forte na minha vida e ele me ajuda e ele me atrapalha também, que é um valor de justiça. Eu não sei lidar com injustiça, eu tenho muita dificuldade de lidar com injustiça, esse é um valor meu, a justiça. Então, quando eu entro em contato com qualquer injustiça em relação a mim e aos outros, eu fico, eu me desestabilizo. Então, eu ter esse conhecimento faz com que eu perceba quando eu tô me desestabilizando para eu poder lidar melhor com aquilo. Quando diz respeito a mim, quando não diz respeito a mim. Então, por exemplo, o meu principal valor é a questão da justiça. Tem outros, claro, mas esse é muito, muito importante. Eu vou falar outros para vocês me falando. Ser honesta. A D, um valor para ela principal é ser honesta. Então, a honestidade é um valor, a justiça é um valor, a compreensão, a coragem. Vão pegando aí, vão vendo assim, todo mundo tem um pouco de cada, mas vão vendo aqueles que falam, não, esse aí, esse é um valor muito forte para mim. A coragem, a sinceridade, tem gente que sofre com essa da sinceridade. A bondade também tem gente. Vejam, os valores, eles às vezes nos atrapalham. A ética, como a Solange falou, a confiabilidade, a paz, a independência, a determinação, a liberdade, a responsabilidade. Vocês me escutaram falando, tem outros, tá? Tem muitos outros. Quais que vocês acham que são os principais valores de vocês? Vejam aí os três principais. A Cris, preciso sempre falar a verdade. A Silvinha, valor da dedicação. Eita! Ser honesta, né? O meu eu falei que é o da justiça. Solange falou que é ética. Ju, boa tarde! Por que eu tô falando sobre isso? Isso também tem a ver com, sabe aquela ferramenta das necessidades emocionais essenciais? Também tem a ver com isso. Quanto que talvez vocês estejam agindo contra esses valores que vocês colocaram aqui no emagrecimento de vocês? Quanto? Eu, da justiça, quantas vezes será que eu me senti injustiçada na minha vida por ter que me restringir de alguma forma ou ter que abrir mão quando eu achava que eu tinha que fazer isso? Quando eu tava lá tentando emagrecer sem conseguir, eu achava que eu não ia poder comer as coisas que eu gostava. Eu me sentia extremamente injustiçada, eu não sei lidar com a injustiça. O que eu fazia? Não, se é injusto, vou comer, eu tenho que poder comer. Então, o meu próprio valor atrapalhava o meu emagrecimento dentro do pensamento que eu tinha. A Denise, bondade e honestidade. Bondade. Às vezes ela é tão boa, ela tem aquela coisa da bondade tão grande que ela em algum momento acha que se ela disser não pro excesso lá de bebida, de comida nas festas, lá um pouquinho ali no passado, pertinho, né, Dê? Ela não tava sendo tão boa, sei lá, ela não tava sendo tão legal. É ou não é? Entende? Que nossos valores podem atrapalhar o nosso emagrecimento quando a gente não pensa sobre isso. A partir do momento que a gente pensa, a gente pode usar isso a nosso favor e não contra. Pode ser mais de um? Pode. Pega uns 3 aí. Honestidade, dedicação. Quem botou dedicação aqui, quem botou? A Silvinha também botou dedicação. Aí elas não sabem brincar. Quem tem o valor da dedicação não sabe brincar, porque não sabe, não desce pro play. A pessoa que entrou no negócio, ela tem que fazer assim, maravilhoso e perfeito. Ela tem que dedicar muito. Só que às vezes essa dedicação não cabe em várias coisas na vida. E aí a pessoa dedica numa coisa e aquilo é tão exaustivo e é um compromisso tão grande para ela, porque é um valor dela,
que ela acaba deixando outras áreas sem dedicação nenhuma. Ou dedica muito aos outros e aí existe uma dedicação a você. A Ju, ela botou dedicação também, não botou? Aí tu botou dedicação, Ju. Aí a Ju dedica ao marido, dedica aos filhos, dedica à filha, dedica ao trabalho. E a ti, Ju? Quanto que tá dedicando? Isso é um valor teu. O valor nosso não é só pra fora, é pra dentro. Então, eu tenho a justiça. Eu não sei lidar com a injustiça. Mas só pros outros? Ou pra mim também? Já comprei muita... gente, já comprei tanta briga na vida. Porque eu vi alguém sendo injustiçado. Aquilo mexe num lugar assim, dolorido pra mim. E hoje eu aprendo a lidar e às vezes não entrar na briga e deixar aquela pessoa com aquilo que é dela. Agora, não mexe com meus filhos. Gente, eu fico louquinha. Doido, não mexe com a minha cria, eu digo. Não venha colocar coisas que relacionadas à justiça em relação aos meus filhos. Meu Deus, gente. Vocês não sabem que eu viro no saci. A minha filha fala, muito brava, né? Sou terrível. Não mexe. Eu fico louca. Ai, gente. Então, aí a Solange falou ética. Então, quanto que vocês acham que esses valores que vocês colocaram, que são importantes na vida, pra vida de vocês, podem, de repente, estar atrapalhando o emagrecimento de vocês? Ou quanto pode começar a ajudar a partir de agora? Exatamente a dificuldade de dizer não. Quer ser a boazinha. Lembra que eu falei? Boazinha, às vezes, é trouxinha. Uma coisa é ser boazinha e meio trouxinha na vida. Começou ruim de falar isso, mas que é. E outra coisa é ser boa. E tudo é uma pessoa boa. Não quer dizer que tu precisa falar assim pra todo mundo e agradar todo mundo a qualquer custo, porque isso não tem como. Fazendo uma coisa, tentando agradar um, tu vai desagradar outro. Não tem como agradar todo mundo. E aí tu tem que ser primeiro boa contigo, com os teus valores e com os teus interesses, com os teus objetivos. Se sendo assim, tu vais agradar ou desagradar outras pessoas, paciência, tu vai achar um meio termo. Inclusive em relação ao teu marido. Eu acho que às vezes tu é tão boazinha e boa também por pensar, não, ele tem que cuidar do pai dele, que o pai dele é idoso, porque os meus já se foram, eu queria, se eles estivessem aqui eu também ia cuidar. Tu fica nessa de escolher ser boa pros outros e muitas vezes tu se sente sozinha. Então, achar um meio termo disso e até dizer pra ele, eu sinto a tua falta, pode não ir hoje e ficar comigo? Qual o problema? Tu não vai ser ruinzinha fazendo isso. Bem isso, faço tudo por todos, até que não pedem, esqueça de mim. Gente, a pessoa pediu, você avalia se vai ajudar ou não. Não pediu? Não oferece. Porque tem muita coisa pra você fazer, criatura. Não sai se oferecendo, não tá sobrando tempo nem energia na tua vida. Não queira ser indispensável na vida dos outros, se fazendo presente. Tens uma pequena Grace que tá ali, mamãe, brinca comigo, faz isso comigo. Essa sim, ela tá pedindo, tá sempre pedindo. Mesmo sem pedir, tá pedindo, não é? Agora, não ofereçam, gente. Não fiquem oferecendo ajuda sem os outros pedir. É desnecessário e às vezes ainda vocês são julgadas ou usadas. Não fiquem fazendo isso. Tirem isso da vida de vocês. Se alguém pediu, vocês avaliam se dá ou se não dá. Não pediu, vai fazer aquilo que você tem pra fazer. Essa sou eu, acabo mergulhando de cabeça e não sei sair. Tem que fazer uma pausa aí, Ju. Vai ter que conversar e aí entrar em contato com o desconforto, com a sensação de não estar sendo boa, de não estar sendo dedicada, uma mãe dedicada, uma esposa dedicada, uma funcionária dedicada. Tu tem que dedicar a ti, senão tu vai ter um apagão lá, que nem tu teve aquela vez, e que ainda nunca esquece que tu falou. Aquilo ainda foi uma coisa boa que aconteceu na tua vida, porque tu conseguiu descansar de tudo. E sair, assim, quase que num mundo paralelo, não foi? Mais ou menos isso, Ju, aquela vez? Ju, chegou aí! Hoje já penso antes em mim, mas foi difícil. Gente, pensar na gente é pensar em quem a gente mais ama. Fica mais fácil assim. Se a gente falar que pensando só em mim parece ser uma coisa egoísta, enfim, mas não é. Se eu penso em mim para que eu possa entregar para aqueles que eu mais amo o melhor de mim. Porque se eu só tô pensando nos outros e deixando de lado, eu não vou entregar o meu melhor pro outro, porque eu tô num frangalho. Então, aprendeu a não ajudar. Isso, Graça, isso é uma benção. Fica no teu quadrado. Fica bem quietinha. Sinto que menti pra mim mesma quando não atinjo os resultados esperados. E aí? E a honestidade, como é que fica? E a lógica que aprendi é, não fiz, mereço castigo. Que castigo?
É isso que eu gosto. E para isso que serve isso aqui, essa mentoria, que é extremamente terapêutica. Olha onde a gente chega, numa pergunta simples. Poxa, meu valor é a honestidade e eu não me sinto bem quando eu não sou honesta, daí eu menti pra mim mesma, eu tô indo contra um valor de honestidade, então eu mereço um castigo porque fiz uma coisa feia. E que tipo de castigo que tu tá te dando? Nossa, eu já fui chamada até de sargentona com meu filho, olha isso. Né, Solange? Faz muito sentido o que você falou, aprendendo. Faço muito além do que me pedem. Eita, me sinto... Proarica? Não entendi. Proativa, será? Prestativa? Muitas vezes sem o reconhecimento esperado. Gente, quando a gente... proativa. Quando a gente faz demais, a gente quer demais também. É uma mentira que a gente conta pra gente mesma, que quando a gente faz, eu faço sem querer nada em troca, é mentira. A gente faz, não é assim uma coisa racional. Ai, não, vou fazer isso pra ter algo... Não é. Mas a gente quer. A gente quer. O que a gente quer em troca quando a gente é boazinha? A gente quer o reconhecimento ou a gente quer fugir da não rejeição. A gente quer, a gente faz algo para não ter algo que a gente não quer. Então, aí eu estou sempre legal, estou sempre sorrindo, estou sempre boazinha, porque eu quero ser amada. Se eu quero ser amada, eu quero ser aceita, eu não quero ser rejeitada, eu não quero ser deixada de lado. E aí eu faço, me dou, me deixo de lado, deixo várias coisas importantes pra mim de lado pra fazer isso, pra conseguir isso. E de repente o que acontece? Eu sou deixada de lado. Eu não sou reconhecida. Por quê? Porque eu tô dizendo que eu não tenho valor. Quando eu digo assim, olha, eu tinha uma coisa importante pra fazer, mas se tu precisa disso, eu vou deixar a minha coisa pra fazer a tua. Eu tô querendo dizer que a tua necessidade é mais importante do que a minha. E isso tá errado. E se eu tô dizendo que a tua necessidade é mais importante que a minha, por que eu vou querer que tu não achas que a tua é mais importante que a minha? E aí eu não sou valorizada, eu sou desvalorizada. Querendo ser valorizada, eu passo a ser desvalorizada. Droga, né? Quando que eu sou valorizada? Quando eu me valorizo. Quando eu digo, eu tenho valor, o meu tempo tem valor, a minha hora tem valor, o meu tempo de estudo, a minha atenção tem valor, aí vocês conseguem valorizar. Essa hora aqui que eu ofereço pra vocês tem valor? Tem muito valor. Porque uma hora comigo, no atendimento individual, tem um valor de R$300. Essa hora tem muito valor. Nem todos aproveitam. Eu sei que tem o horário, que nem todo mundo pode, mas muita gente não valoriza. Eu valorizo. Quem valoriza também tá aqui ou vê depois. Eu tenho que valorizar. Se eu me valorizo, vocês me valorizam. Não tem como eu querer ser valorizado. Se eu falar, não, mas essa horinha... Não, essa hora aqui vale muito. Para eu estar aqui, eu deixo de estar fazendo atendimentos, eu deixo fazendo várias coisas. Então tu faz, Silvinha, muito além do que te pedem. Se sente proativa e muitas vezes sem reconhecimento esperado. E aí, qual é o reconhecimento esperado? Qual é o reconhecimento que tu esperavas? E pior, às vezes a gente recebe uma migalha de reconhecimento e a gente fica preso naquilo. Coisa do tipo, nossa, Silvia, não sei como é que tu dá conta, menina! Meu Deus, como tu dá conta? Tu faz dança, tu pedala, tu faz isso, tu faz aquilo, meu Deus, olha, não sei como tu dá conta. Caramba, eu te admiro. Pronto, ali ganhou um fôlego pra continuar fazendo aquilo ali. A gente vai se abastecendo de pequenas migalhas, só que o preço é alto, né? Custa caro. Chegou, Rê, que coisa boa! Não querer rejeição, isso mesmo no meu caso. Me sentir mais amada por estar ajudando. A expectativa vira frustração. Pra tu ajudar, tu precisa saber o que a pessoa precisa. Pra ver se tu podes oferecer. Se estiver dentro do teu alcance, as tuas necessidades já estiverem atendidas, pode ajudar, gente. É bom demais ajudar o outro. Porque tu não pode ajudar o outro deixando de fazer as coisas essenciais pra ti. Aí não pode. Não pode. Então, e querer ser amada? Qual a pergunta, Ju? Quais são os teus principais valores? O que eu tô falando? Os nossos valores, eles podem, quando eu reconheço os valores, eu tenho que usar eles a meu favor. Mas muitas vezes eles agem contra a gente mesma. Se tem um desconforto nas coisas que vocês estão fazendo, é porque vocês estão fazendo coisas contra os valores de vocês. Vocês sabem que tá errado, por quê? Por que sente essa culpa? A culpa vem disso? Aí eu me sinto culpada porque eu tô fazendo uma coisa que eu sei que tá errado. Mas eu tô fazendo errado por quê? Tem que entender pra poder arrumar.
Eu realizei recentemente um sonho que eu tinha, visitar minhas irmãs, cadê? Fora do país. Fazia anos que eu tentava ir, mas várias coisas me atrapalham e não foi financeiro. Mas me frustrei no retorno quando vi que muita coisa ficou parada na minha ausência. Casa suja, roupas não lavadas. Foi muito frustrante ver que eu não estou conseguindo ensinar a autorresponsabilidade para eles. Ju, pra quê que eles vão fazer? Você sabe que tu vai lá, sempre faz. Tu sempre faz, tu sempre dá conta. Pra quê? Pra que eu vou lá? Por exemplo, pra que eu vou saber mexer, sei lá, no controle do negócio lá que tem aqui de casa? Eu não sei mexer, então o controle nem quero saber. Por quê? Porque eles sabem. Aí eu vou lá e falo, alguém bota aqui pra mim o negócio? Aí vem alguém e me serve. Pra que eu vou gastar espaço na minha cabeça fazendo negócio se tem alguém que faça pra mim? Pra que eu vou entrar em contato com o desconforto de dirigir se tem alguém que dirige pra mim? Pra que eles vão lavar roupa, arrumar a casa e fazer um monte de coisa se tem a Ju que faz? E que tá sempre boazinha pra eles. Não, tu tem que meter sabe, virar no alho aí, dizer assim, gente, que coisa boa que eu fui fazer essa viagem que eu tô vendo isso. Pode parar a palhaçada, eu tô cansada, eu trabalho, vocês estão em casa, cada um vai fazer alguma coisa aqui. Tu vai lavar a louça vai ficar só contigo, a roupa vai ficar só contigo, as crianças isso. Alô? Tá todo mundo grande, ninguém é criança. Tu trabalha, quando chega tem que fazer tudo em casa. Não, tu não é empregada, tu não é a faxineira, tu é uma mãe, tu é uma esposa e quando chega em casa tu tem o teu direito a descansar também. Então pensa que isso pode ter sido um presente, mas assim, busca o descontentamento pra mudar. Porque enquanto tu conseguir for dando conta, vai levando. E aí? Não aceita. Então tu vai ter que fazer uma coisa que tu não gosta, que é entrar em conflito, que é sair do boazinha. E aí tu vai ajudar eles nisso. Porque daqui a pouco teus filhos crescem, e aí? E eles vão, sei lá, de repente casar. E aí na casa deles como é que vai ser? Eles vão, teu filho vai encontrar uma esposa que seja uma mãe, que faça aquilo que tu fez, porque não sabe fazer nada. A tua filha já sei que é um pouquinho diferente. E o teu marido, quando tiver só vocês dois, como é que vai ser? Vamos mexer, desconfortável, mas é assim a possibilidade de melhorar. Chegou, Rose! Como lidar quando as pessoas que falam que somos egoístas por olhar primeiro para as nossas necessidades? Sempre tive por hábito me olhar primeiro para mim antes, depois ver o que eu posso fazer. Já me disseram que sou egoísta. Quem? Vamos começar pensando quem são essas pessoas que te chamaram de egoísta. Vamos olhar aí. Porque assim, opinião todo mundo tem sobre alguma coisa. Isso é certo. Agora, se eu tem que valer a pena para eu querer ouvir o que aquela pessoa tá dizendo pra mim e levar em consideração pra minha vida. Se cada coisa que me falasse eu tivesse mudado, eu não sei nem onde é que eu tava. Nem onde é que eu tava. Primeiro, quando eu me formei em psicologia, depois a vida foi me levando, eu fui trabalhar com RH. Quantas vezes eu ouvi de pessoas falando, não, mas isso não é psicologia, mas isso não tem nada a ver. E eu fui lá, sustentei e eu era muito boa naquilo ali. Depois, lá que eu emagreci, aí eu montei os cursos online, nossa, e me chamavam de coach, até hoje tiram sarro de mim, até hoje amigos, né? Tiram sarro do meu trabalho, da minha profissão. Eu vou dar ouvido pra essa pessoa, pra quê? Se eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tenho orgulho, se eu tô aqui podendo encontrar com vocês que estão em todas as partes do mundo, eu tenho que estar feliz com aquilo que eu tô fazendo. Eu e aqueles que realmente me amam e torcem por mim. Então, quem é a pessoa? Quem são as pessoas que falaram que tu é egoísta? Amizade, honestidade, bondade. E aí, Ju? Esses valores, quanto que esses valores te atrapalham no emagrecimento? Será que atrapalham? Será que por a amizade, quase talvez uma fidelidade na tua vida, ser tão importante, ser um valor, ser uma coisa que não seja negociável pra ti, pode atrapalhar o teu emagrecimento? E essa honestidade, é com os outros ou é contigo mesma? Quanto que tu tá sendo honesta contigo, fazendo coisas que vão contra o teu objetivo? E a bondade, que era o que eu tava falando antes. Nossa, eu sou tão boazinha com todo mundo que eu não sobra tempo pra mim. Falo sim pra todo mundo. Então, vamos pensar sobre os valores que a gente tem e o quanto que eles podem estar nos atrapalhando e o quanto a gente tá passando a perna nos nossos próprios valores que dizem tanto a respeito de quem a gente é. Diz muito a respeito de quem a gente é. Eu tenho que usar isso a meu favor e não contra mim. De tantas pessoas elogiarem o meu marido, me acho inferior a ele em todos os sentidos. Quem elogia o teu marido? Que tipo de elogio eles fazem pro teu marido? Vamos pensar. Não é porque eu elogio alguém que eu tô dizendo que o outro não é bom. A minha filha tem isso. Se eu chego e eu falo, ai, que criança mais linda, que bebê mais lindo, ela fala, ela pega pra ela e diz,
Ah, então você acha ele mais bonito do que eu? E eu tenho que ficar explicando. Não diz respeito a ti. Eu olhei a criança e achei a criança bonita. Não tô comparando. Não diz respeito a ti. Aquela criança é bonita, tu és uma criança bonita. Não é um desmerecimento. Não é porque eu elogio fulano que eu tô desmerecendo ciclano. Então, quem é que tá elogiando teu marido? Em que sentido? E tu acha que tu é inferior? Não se comparem. Eu sou melhor que vocês em várias coisas e vocês são melhores do que eu em várias coisas. Por que a gente tem que se comparar? Nós somos diferentes, isso que dá graça no negócio. Imagina que você fez aniversário e você ganhou, sei lá, 20 presentes iguais. Ó que droga. O que é legal? Umas coisas diferentes. O que traz graça pra vida? Pessoas diferentes. Por que a gente tem que querer ser igual? A gente tem que querer ser melhor? Não dá pra querer. Vocês são vocês. E essa ferramenta que completa fala sobre isso. De vocês valorizarem a quem vocês são. Os valores que vocês têm. Eu ter os valores que eu tenho faz de mim eu ser também quem eu sou. Não existe um valor ruim. Minha família, família dele, amigos, melhor pai, profissional. E aí ninguém te elogia? Ou tu não escutas? Ele é o melhor pai? Por quê? O que eles dizem? Ah, ele é o melhor pai. Por quê? O que faz eles acharem que ele é o melhor pai? Melhor profissional? O que faz eles acharem? Ninguém fala nada pra ti? As pessoas que elogiam ele não te elogiam? Ou tu não escuta? Tu não acha que é um elogio tão bom? E tu tá satisfeita com a tua maternidade? Tu tá satisfeita com a tua profissão? Tu estás valorizando? Uma tia me falou que eu não mereço ele, mas a filha dela, viu? Por quê? Porque é interesse dela. Peraí, como é que é? A tia queria que a filha dela fosse casada com o teu marido, é isso? As pessoas falam, gente, o que tem dentro delas. Não tem como eu falar pra vocês coisas que eu não penso. Não tem como eu não tem como eu não interferir as coisas que eu já vivi, que eu já vi. Não tem como. Então, tudo que eu tô falando pra vocês aqui tá dentro de mim. Eu não posso falar pra vocês o que tá dentro da Rose, porque o que tá dentro da Rose tá dentro da Rose. O que tá dentro da Gleice tá dentro da Gleice. Então, essa tua tia falou que tinha dentro dela. Ela queria que a filha dela fosse casada com o teu marido. Mas o teu marido queria ser casado com a filha dela? Quem é essa filha dela? Que a tua tia tinha que querer que a filha dela fosse casada? Quem tem que querer casar é ele, e ele quis casar contigo. Então não é ela que decide quem ele tem que casar. Ela pode querer, eu queria que a minha filha fosse casada com ele porque ele é muito bom, mas no fundo o que ela tá dizendo, tu é melhor que a minha filha. Pra ele é, porque ele casou contigo, não casou com ela. As pessoas me falam que sou guerreira, olha isso. E o que isso significa? Tu acha que é legal ser guerreira? Tu acha que é uma coisa ruim? Porque meu marido é uma pessoa boa realmente, e tu também. Se teu marido é uma pessoa boa, tem caráter, e ele escolheu casar contigo, ele foi obrigado a casar contigo? Como é que foi isso? Vocês foram prometidos, alguém falou lá, botou uma arma na cabeça dele e falou, não, tu vai casar com a Rose, tu é obrigado a casar com a Rose, como é que foi? Foi obrigado a casar? E tá sendo obrigado a se manter casado contigo? Conta isso aí pra gente, vamos ver esse negócio aí. Não tem paciência pra vocês se acharem menos do que vocês são, porque vocês não são pouco. Todo mundo tem o seu valor. Agora, se vocês acharem que vocês não têm, como é que o outro vai achar que vocês têm? Dá licença. Vamos parar. E aí, teu marido foi obrigado a casar contigo? Ele é obrigado a continuar casado contigo? Não gosto de ser guerreira, me sinto sobrecarregada. Casamos por livre e espontânea vontade. Opa, então acho que ele achou que valia a pena e viu valores em ti. Opa, eu gostei dessa moça, vou casar com ela. Não olhou pra só a filha da tua tia e falou, vou casar com essa. Não, quis casar contigo. Então, ele viu valor, quem casa é ele, se ele é bom, se não é bom, ele que decidiu, não é, tia? O que a pessoa acha, deixa de achar por mão dela. E sim, não é pra ficar sobrecarregada. Será que o guerreira é pela sobrecarga? E será que tu tá sustentando a guerreira? Qual é essa sobrecarga? O que tu pode fazer pra diminuir a sobrecarga? Sua resposta, pensei que quando estamos com autoestima boa, realmente nem ligamos para os comentários ruins que recebemos. A gente até liga. Eu não vou dizer que não liga, não. A gente até liga, mas assim, é o tempo que fica ligando.
Sabe, o foco que eu dou naquilo. Eu tenho que olhar e entender que aquilo machucou e aí tirar uma conclusão mais útil sobre aquilo. Entendeu? Não é não ligar. Eu não vou dar ousadia para aquilo ali. Eu penso, a pessoa tá dando o que tem dentro dela. Essa pessoa, coitada, ela só conseguiu verbalizar aquilo, pensar aquilo. Pronto. Sou a melhor filha do mundo, me sinto sobrecarregada. Tu é a filha única, não é? Mas também não delego muitas coisas pro... Ah, tu tens irmãos? Eu nem sabia que tu tinha irmãos. Silvia, eu só vejo lá a fotinha do teu pai e da tua mãe e achei que tu era filha única, juro. Então, não delego muitas coisas pros meus irmãos. Preciso começar a aprender isso. Para eles tem que pedir o risco de ouvir ou não, discussão, evito. Então, tu é a melhor filha do mundo. Tu não delega as coisas pro teu irmão. Porque se tu delegar e eles fizerem, tu também perde o posto. Corre o risco de perder o posto. Então, tu faz o quê? Se sobrecarrega e dá um trabalho desgraçado e muitas vezes não sobra nem espaço para tu também ser uma boa namorada, uma possível boa esposa. Porque tu tá aqui, ó, mantendo esse cargo aqui, ó, é um cargo puxado, difícil sustentar. E tu tens irmãos, eles também fazem parte. Então, precisa delegar e correr o risco de não receber tudo isso de melhor filha, mas conseguir viver as outras áreas da tua vida. Então, tem que pedir. E talvez eles não façam, porque eles pensam, eu que não vou fazer minhas coisas aqui, porque não adianta. Olha lá, a Silvia é a queridinha, enfim, e eu vou fazer aqui um esforço pra nada. Então, tu entende? Tu vai ter que dar uma recuada, pedir, deixa eles fazer do jeito deles e conquistar o lugar deles de filhos também. Então não tem que evitar, pois senão vai sobrecarregar alguma coisa aí na tua vida. Ai, meu Deus. Gente, cabelo, tem tudo que é canto aqui na minha casa. Deixa eu tomar um gole pra não... Vamos trazendo aí. Então essa questão dos valores é muito importante de identificar. Quais são os valores que eu tenho, os principais, aqueles que, assim, ó, honestidade. Nossa, se eu não for honesta, eu me sinto mal, me sinto errada. Eu me sinto quase cometendo um crime. Com essa questão da justiça, é muito difícil lidar com injustiça em relação a mim, em relação aos outros. Eu tenho que me convencer, às vezes, de não entrar na briga de outro. Eu falei, às vezes eu acho que eu tinha que ser advogada. Mas eu, como psicóloga, é meio parecido. Então, daí eu não gosto, por exemplo, essa questão da injustiça, até isso, eu não tenho paciência pra injustiça que vocês cometem com vocês mesmas, dizendo que vocês não são boas. Isso entra nessa questão de injustiça pra mim. Eu acho injusto vocês dizerem isso. Que o meu marido é melhor do que eu, que fulano... É injusto. Cada um tem o seu lugar na vida, na família. É injusto. Não façam isso. Eu fico doidona. Certo? Então, identifique quais são os meus principais valores, aqueles que mexem comigo, se eu for contra, o quanto que isso pode me atrapalhar, assim, me atrapalha, mexe comigo, me desestrutura, e muitas vezes até vou comer para me reestruturar ou para me reequilibrar. E se esses valores eu tô realmente usando para mim também, ou se é só para fora. Tá? Estão pensando aqui, e quando termina aqui, gente, é para vocês continuarem pensando, encontrando as respostas. Realmente, meus irmãos não fazem porque sabem que eu faço. Mas os valores, prioridades deles são marido, esposa e animais. Acho errado. O pai não ser prioridade. Não. Aí não. Por isso que eles têm família. Tu não falou que tu quer família? Eles têm família. Enquanto tu tá priorizando teus pais, pode ser que tu não tenha família. Eles não estão errados, Silvia. Eles têm que... Quando a gente casa e a gente tem filho, a gente cria uma outra família. E os pais, eles passam a ser familiares. Você construiu uma outra família. Se você acha errado construir uma outra família e priorizar outra família, isso faz com que tu fique naquela família. É quase como se tu estivesse voltando pra trás. Porque aqui, ó, teus pais estão atrás de ti, tu tá na frente, na tua frente viriam, se tu quiser, os teus filhos. E ao invés de olhar pros teus futuros filhos, tu voltou, tu tá de costas para essa vida. E tu tá de frente pros teus pais. Ou ainda tu se colocou quase que atrás deles, dependendo do teu posicionamento. Entendeu? É meio duro, parece assim meio cruel essa minha fala, mas é real. A gente escolhe ter família, aqueles ali são as tuas prioridades. Seus irmãos não estão errados. Não é para abandonar os pais. Os pais têm um lugar, tem que olhar, tem que ter contato, tem que, sabe, tem um cuidado de filho.
Não é abandonar e não é não considerar. Mas há prioridade, sim, as suas esposas, os filhos, enfim. Entende? E se vocês três criaram uma certa panelinha, pai, mãe, Silvia, vocês também são uma família, eles são outra família, quase que não tem espaço pra eles. Não sei se tá muito dolorido ouvir isso, mas eu tinha que falar. É preciso aprender a dizer não, é preciso aprender a dizer não. E se for muito, muito, muito difícil dizer não, tu pode até falar sim. Dentro da tua agenda. Dentro da tua agenda, que é, opa, tem outros sims que vem na frente, que são os sims pra mim. São sims pra mim. Depois que os meus sims estão ok, eu posso dizer sim pra vocês. Se eu ficar dizendo sim só pra vocês, estou usando aqui vocês como referência, onde que vão ficar os meus sims? Como que eu vou conseguir ajudar vocês? Se eu tô só atendendo vocês. Você está certa, mas sinto que meus pais não estarão aqui por muito tempo. Somos uma panelinha assim. Eu sei que são, eu vejo tudo. Não vão estar por muito tempo. Mas e quando eles não tiverem? E aí? Tu tá aí nova, bonita, lindona, loura, dançando, toda linda. Você vai esperar? Não tá mais tão assim? Aproveita a tua juventude, tu é jovem, tu é linda, tu é maravilhosa. Não é porque tu não vai deixar eles de lado. Mas tu precisa viver pra frente e não pra trás. Tem o momento deles e tem o teu momento. Entende? Eles são coisinha mais linda, eu já vi os dois, coisinha mais linda, eles se bastam, eles se amam. Sabe, tu faz parte, eles querem te ver bem, eles querem te ver pra fora. Ou tu acha que eles ficam te puxando? Quando tu se relaciona, será que eles têm medo de te perder e eles te puxam, te atrapalham? Ou é tu mesma que faz as cacas? Porque geralmente é a gente mesmo que faz as cacas. Essa é a verdade. Pensem sobre essa questão dos valores, é profunda e importante. Meu Deus do céu. Falei tanto disso aqui que não falei das crenças ainda. Sobre as crenças. Crenças são as coisas que a gente acredita. Que coisas vocês acreditam? Quais são as crenças mais fortes que vocês têm na vida? E que crenças vocês têm sobre o emagrecimento? Que coisas vocês acreditam? Assim, as crenças são coisas que a gente costuma falar. Viram quase provérbios, né? Eu sempre trago um exemplo que é clássico de o homem não presta. O homem não presta é uma crença. Comer saudável é ruim, né? Ali na parte dos sabotadores eu trago várias crenças, que são coisas que as pessoas falam e falam assim como se fossem verdades. E na cabeça da pessoa às vezes são verdades. Só que toda crença é uma generalização. E toda generalização é mentirosa, porque não existe nada que seja 100% aquilo. Quais são as crenças que vocês têm assim da vida fortes na vida de vocês? E que crenças vocês têm em relação ao emagrecimento e ao engordamento? Gosto da palavra que eu inventei, né? Pegando o gancho nisso, eu acho que eles estão acostumados com o fato de que não precisam fazer as coisas. Certeza, e olha que gostosinho que é. Eu venho reclamando do fato de ser a agenda da casa, todos os compromissos estarem no meu radar. Estava viajando 5 horas a mais e quando liguei estranhei o fato de meu filho estar em casa no horário que deveria estar no inglês. Até isso. Mas depois disso, deixei e não avisei mais. É isso. Enquanto eles não perderem nada, eles vão continuar. Quem tem que perder são eles. É o inglês? Não foi? Vai sair do inglês. Eu quero mais que você faça inglês, porque é bom, porque vai te ajudar. Mas se você não for, tá bom, você já é grande, você já sabe. Então vai sair do inglês, vai sair do inglês. Não lavou a louça? Não tem louça. É difícil, gente. Não tô falando que é fácil, não. Não tem louça. Como que não tem louça? Não tem louça. Vocês não lavaram, estavam trabalhando, vocês estavam em casa sem fazer nada, não podia lavar a louça, então não tem louça. Quem tem que mudar é tu, pra eles sentirem. Enquanto estiver resolvendo tudo, eles não precisam resolver. E eles vão segurar. E tu vai sentir mal. Mas precisa ter uma mudança assim pra daqui a pouco tu poder respirar tranquila. Ó as crenças da Rê. Sem dieta não emagrece. Mulher acima dos 40 não volta a emagrecer. Mentira. Concorda que são mentiras? Sem dieta não emagrece. Sem dieta restritiva que tá falando, né? Não. Tu precisas comer menos do que tu comias antes. Menos calorias, vamos dizer. Mas eu não preciso fazer uma dieta restritiva pra emagrecer. Eu não fiz. Muitas e muitas alunas minhas não fizeram. E aí? E tu mesma já não fez também. E conseguiu emagrecer. Agora, emagrecer talvez a expectativa seja alta. Talvez seja. Sem dieta eu não consigo voltar ao corpo que eu tinha 20 anos. Nem com dieta. Mulher acima dos 40 não volta a emagrecer.
Cadê? A Paulina não tá aqui nesse curso. Vocês conhecem a Paulina, todo mundo conhece a Paulina. Tem lá 60 e poucos anos, emagreceu 14 quilos, 16 quilos, alguma coisa assim. E aí? Tem várias, eu tenho muitas alunas acima, né? Aliás, a maioria das minhas alunas são mais velhas do que eu, da minha idade pra cima. Eu tenho 40. São da média da minha idade pra cima. A maioria. Tem algumas mais novas. Então, mentira. Acreditar nisso atrapalha o teu emagrecimento. Porque se tu pensa que dieta não emagrece e tu estás aqui não fazendo dieta, tu vai ficar assim, não vai dar tão certo assim. E aí, tu não emagrece mesmo? E aí, como é que faz que tu não tem 40? Tu já tem mais de 40 e acredita que tu não vai emagrecer? Sabe, que tu descredibiliza, inclusive, as tuas escolhas. Porque se tu acreditas que isso é uma verdade, então a gente precisa questionar nossas crenças e ver o quanto que isso é real, aonde que eu vi isso, que provas eu tenho disso. Olha, confesso que morar longe da minha sogra foi essencial no meu casamento, pois a carga sobre o meu marido era grande. Na justificativa dele ser o filho mais velho, tive trabalho para cortar o cordão umbilical entre eles e até ser incisiva nas minhas falas, pois até hoje ela trata ele no diminutivo e faz isso com outro filho também. Enfim, é isso. Tu encontrou uma solução para que o teu casamento desse certo. Porque se estivesse perto, ele ia estar lá e aonde que ele tá? E tu ainda tem um lugar, né, Solange? Assim, ele ainda tem um lugar de se colocar como teu filho em alguns momentos, não se posicionar como tu tinha me trazido. Olha o lugar de pequenininho, que é onde a mãe dele coloca e onde ele ficou. Não, ele é grandão. Ele tem filho, inclusive. Ele não é pequenininho, ele é grandão. Coloca ele no lugar dele que ele vai pegar. Se a gente coloca aquela pessoa naquele lugar, se a gente entende que essa pessoa às vezes é incapaz, que é pequena, que não dá conta, que não consegue, é assim que ela vai ficar. Tenho a crença de que para emagrecer tem que ser egoísta. É mesmo? Olha isso. Mas egoísta em que sentido? Olha, e aí vai contra o teu valor. Olha o quanto que a crença sobre o emagrecimento, às vezes ela bate de frente com o valor. E aí o que a gente faz? Se defende? Não. O valor é o mais importante. Se para emagrecer eu tenho que ir contra os meus valores, então eu não emagreço. A gente é egoísta em momentos, gente. Não é egoísta na vida o tempo todo. A gente pensa no outro, é isso, só que a gente não pode pensar no outro primeiro. A gente tem que ser egoísta em alguns momentos, sim, para entregar para o outro o melhor da gente. Hoje sei que são crenças. Uma vez perguntei para o meu marido porque ele casou comigo, numa conversa amigável. Ele falou de cara que porque eu era bonita. Eu fico pensando que se foi só isso, como fiquei gordinha, a qualquer momento ele vai me abandonar. Então, o homem, geralmente, ele se atrai pela mulher, pela beleza, diferente da mulher. Mas ele ficou contigo porque tu eras bonita. Mas será que foi só por isso? Ele respondeu isso porque o homem também é um bicho prático, né? E objetivo. Só isso. Talvez se pudesse ver, mas foi só isso. Não tinha mais nada de bom, foi só isso. Eu era bonita e tu casou. Ou tinha alguma outra coisa? Provavelmente ele vai dizer, não, tinha outras coisas. Tinha isso, eu gostava daquilo, outro. Então tá. E hoje? Tu ainda acha que eu sou bonita? Não acho que tu és tão bonita quanto tu era antes. Normal também. Porque a juventude, ela tem um frescor e tem uma beleza. Tá, mas e as outras coisas que te fez casar comigo? Continuam. Geralmente até melhoraram. Então, senão tu fica sempre assim, parece que tu tá na corda bamba, que tu acha que tu vai ser abandonada e que tu é pouco. Não. Não é isso. Não pode ser só isso. E quanto tempo vocês estão juntos? Penso que sem dieta não vou emagrecer. E tu já tá emagrecendo, mulher. Pra emagrecer, comer menos calorias. Sim. Se eu como, sei lá, 3.000 calorias e eu passo a comer 2.800, eu vou emagrecer. Mas eu não necessariamente preciso fazer uma dieta restritiva pra isso, que é o que eu trabalho aqui com vocês. Se eu como um prato, que eu não sei quantas calorias tem, e eu já tô satisfeita, e eu vou lá e repito esse prato, por quê? Porque tá gostoso, porque eu tô cansada, ansiosa, estressada, triste, feliz. Essas calorias, esse dobro de calorias que é no segundo prato, que eu tô comendo e que eu vou deixar de comer à medida que eu me dou conta disso e que eu faço tudo que tem que fazer, eu não tô fazendo uma dieta restritiva, mas eu tô consumindo menos calorias, porque eu tô parando de comer por emoção. Vocês entenderam por que a metodologia aqui funciona? Então, a gente come menos calorias porque a gente deixa de comer calorias que não estão entrando na gente por fome física. Acho que enfatizamos e queremos mostrar demais nossas virtudes e muitas vezes não percebemos o limite.
tem dificuldade de achar o 40 no 880. Na dedicação, por exemplo, porque é um valor teu. Só que qual é o objetivo, assim, o principal em relação a esse teu valor da dedicação? Por que tu é tão dedicada? Se tu não sentir que tu foi tão dedicada, a que risco tu te coloca? Estamos juntos há 14 anos, tá bom? Olha isso, tá junto há 14 anos e tu acha que vocês são felizes? Tu acha que ele te ama? Em 14 anos, tu acha que a pessoa casou pela beleza, mas tu acha que não tem outras coisas boas aí? Se ele, na hora que tu engordou, ele podia ter separado, não separou por quê? Não sei quais são as minhas crenças que atrapalham meu emagrecimento no momento. Acho que elas não têm muito a ver com a minha capacidade de emagrecer ou não. Mas o que é, não sei. Alguns exemplos de crenças estão lá no Sabotadores de Emagrecimento, no módulo, né? E aí lá são coisas que a gente acredita, coisas que a gente fala. Ah, comer saudável é ruim, é uma crença. Ah, emagrecer é chato. Ah, atividade física é um sacrifício. A pessoa que é magra é fraca. Essas são coisas que as pessoas acreditam, que falam e que realmente acreditam. Homem não presta. A pessoa que é magra fica com cara de... é doente. Coisas que a pessoa acredita e que tem relação ao corpo, relação com o peso, relação com as coisas que se faz ou deixa de fazer no emagrecimento. Então, tudo aquilo que eu falo... outra crença, que não tem a ver com emagrecimento, mas nasceu pobre, vai morrer pobre. Uma crença. E é uma mentira. Toda crença é mentira, gente. Não é... Mas tá falando, mas não, Gleice, mas é verdade. Me prova. Eu vou achar uma brecha. Não existe, então eu tenho que questionar, identificar as coisas que eu acredito, que eu falo, que eu penso, e questionar essas coisas. Tá, mas comida saudável é ruim. Pô, mas será? Não, tem comida saudável que é ruim, mas tem comida saudável que é boa. Comida que não é saudável, muito boa. Realmente tem comida que não é saudável que é muito boa, mas também tem uma comida que não é saudável que é muito ruim. Então não é uma generalização. Então eu posso comer saudável e posso comer não saudável em algum momento. Mas claro que eu preciso muito mais comer mais saudável do que menos saudável. Então eu preciso catar dentro de mim as coisas que eu falo, que eu penso, que eu acredito e questionar. Tanto os valores e se eu tô em que lugar de mim isso tá me ajudando, tá me atrapalhando e como que eu posso me alinhar com isso. E em relação às crenças também, eu preciso entender quais são as crenças que me fazem forte, que me fortalecem. E quais são as crenças que me enfraquecem, que me auxiliam ou que atrapalham o meu emagrecimento. E eu quero que vocês olhem para isso. O que eu acredito sobre mim, sobre o emagrecimento que me ajuda? E o que eu acredito sobre mim, sobre o emagrecimento e que me atrapalha? Isso que a D falou, cadê o que a D falou? A crença que para emagrecer eu tenho que ser egoísta. Olha como isso mexe no valor dela. Por quê que tu acha que tem que ser egoísta? Em qual coisa que tu achas que precisas fazer para emagrecer que te torna egoísta? Ouvindo aqui tudo que eu falei hoje, tudo que a gente pensou juntas, o que vocês acham que dá pra ajustar? Onde que vocês acharam algum erro? Jogo dos 7 erros? Acharam alguma questão nos valores de vocês? Putz, eu acho que nesse valor aqui, isso aqui eu tô pecando. Eu acho que eu tenho esse valor e eu não tô trazendo isso pra mim, eu só tô usando pros outros. Acho que se eu ajustar a honestidade comigo mesma, eu tô sendo honesta? Eu tô comendo escondido? Isso tem a ver com a minha honestidade? Eu tô sendo justa comigo? Fazendo isso? Aquilo? Aonde que tá pegando? Será que eu tô usando a minha bondade, que é um valor pra mim, e isso tá me atrapalhando no meu emagrecimento? Tá prejudicando a mim? Será que eu tô usando os meus valores só pra fora? Mas e pra dentro, pra mim? Eu tô sendo boa comigo? Eu tô sendo justa comigo? Eu tô sendo honesta comigo? Eu tô sendo compreensiva comigo? Eu tô sendo corajosa comigo? O que mais? Tô sendo responsável comigo? Ou será que meus valores são só pra fora? Que absurdo! São valores, são meus, estão dentro de mim. Qual é o sentido de eu mostrar isso pro mundo e não mostrar pra mim? Por exemplo, fazer atividade física. Tá. Tu vai fazer atividade física. Em que tu achas que quando tu vai fazer uma atividade física e qual é a atividade física que tu tá colocando, tu tá sendo egoísta? Quem que tu tá prejudicando?
Acho que pode ser que em alguns momentos tenham surtos de pensamento de inferioridade. Quando vejo que isso está acontecendo, eu falo comigo mesma que isso não é verdade. E não é mesmo. Então tu achas que em algum momento tu acha que tu é inferior, tu acha que o que tu tem é muito, tu acha que teu marido é muito pra ti, que o que tu conquistou é muito pra ti. Tu ouviu, de repente, quando tu era pequena, que tu não ia ser nada, que tu não ia ter nada, que tu não ia ter uma família, alguma coisa do tipo. Tu já acha que tá muito bom pra ti. E que então, melhor nem falar nada, porque assim, pra ti já tá muito bom. Existe esse padrão aí de muita gente, hein? Faz muito sentido. Querer ser boazinha, agradar o outro. Deixe pensar em mim. Não tenho feito exercício pra ficar mais tempo com meu marido. Talvez ele se sinta até desvalorizado. Ou poderia se sentir mais valorizado se tu dissesse, é Pascoal, né? Pascoal, sabia que quando tu tá lá com teu pai, me sinto muito sozinha, porque a tua companhia me faz muito bem. Eu queria muito que tu pudesse estar aqui muito mais comigo. Mas assim, me sinto mal, porque eu sei que tu quer estar com teu pai, e aí falar mesmo o que acontece. Mas nossa, faz muita diferença. Talvez ele faça um esforcinho mais pra vir mais dias, pra colocar alguém no lugar, ou pra vir mais rápido. Mas se tu não fala, tu entende que tu falar isso não tem nada de ruim? Não é uma cobrança, não estás cobrando, estás falando de ti. Eu me sinto sozinha quando tu não estás. Poxa, que maravilhoso pro marido. O marido tá dizendo, a esposa tá dizendo pro marido que ela gosta da companhia dele. Por que não? Ele vai se sentir valorizado e tu valorizar os teus sentimentos. Assim como tu falou que tu fez esse final de semana. Tu conversou, tu falou, tu chorou, tu sofreu. É isso. A gente pode sentir, a gente não precisa assim, afastar o sentimento ruim da gente rápido. Que é isso que muitas vezes a comida faz. Eu tava tão triste pela morte do meu tio, como você tinha falado, ou pela morte dos meus pais. Eu tava tão triste e que eu não queria sentir aquilo, então eu comi. E daí eu fiquei menos triste. Por que a gente não pode sentir a tristeza? Não é pra ficar lá e deprimir. Não é, mas... Meu, faz sentido ficar triste. Pode chorar, pode ficar triste. Sabe? Lava a alma, respira, reza, chora, conversa. Pronto. A emoção, ela vem e a emoção vai. A gente não precisa empurrar ela rápido. Tem o tempo dela. Deixa ela, digere ela e dela vai embora. Se ela não estiver indo, tem que ter atenção para ver o que vai fazer. Mas não vai ser um amortecedor que vai trazer isso. Não vai. A comida é um amortecedor, ela amortece a dor, amortece o cansaço, amortece a tristeza, amortece a solidão. Mas e depois? Penso que prefiro aproveitar para dormir ao invés de ir para academia. Mas por quê? Porque tu tá cansada. Tu tá com sono? Tu tá cansada? Ou tu tá evitando a academia? Mas às vezes não faço nenhum nem outro e fico me sabotando. Então tu dá uma desculpa boa de que não, eu vou dormir porque eu tô com sono. Mas aí nem dorme nem vai pra academia. E por quê? Qual o problema de ir pra academia? Academia, ela vai te trazer mais disposição. Se tu tá querendo disposição, tu vai pra academia, daí tu vai ficar cansada, aí tu vai dormir melhor. Ó que bom. Pensem, gente. Essa é uma parte importante dessa ferramenta. Crenças e valores. Olhem com mais atenção para os valores. Depois continuem lá falando comigo no WhatsApp. E pensem nas coisas que vocês acreditam. Às vezes a gente vai se dando conta, assim, se atentando a partir de agora. Nossa, eu toda hora falo isso. Nossa, que difícil emagrecer. Nossa, eu engordo só de respirar. Hoje eu recebi um áudio de uma aluna nova. Nossa, só de olhar pra carne eu já engordo. E a pessoa acredita nisso. E quando vê, ela tá fazendo outras coisas que ela não tá nem percebendo que ela tá engordando e tá falando essa mentira pra ela. Não existe isso, gente. A pessoa, pra engordar, ela tem que ingerir calorias. Ela tem que ingerir mais calorias do que ela gasta. Fora isso, não tem engordar. Ela pode estar inchada, ela pode estar várias coisas. Mas ela não engordou. Então a gente tem que olhar. Pra gente poder corrigir os erros, a gente tem que encontrá-los. Não ouvi nada, mas ouço muito coisa do tipo, sou bom nisso, sou bom naquilo, você tem sorte de ser casado comigo. Ai, que preguiça, Ju. Uma vez ele falou pros amigos que eu tenho sorte de que ele come de tudo quando perguntaram se a minha comida era boa. Não entra nesse lugar, não é justo. E aí o dia que que ele fala, sou bom nisso, sou bom naquilo, tu pergunta pra ele, tá, e eu sou boa em alguma coisa? Eu não sou boa em nada? Tu acredita mesmo que ele é bom? Ou tu acha que é sorte de quem? Se tu saísse desse relacionamento, quem ia sair perdendo mais? Tu ou ele?
Você tem sorte de ser casado comigo. Por quê? Uma vez ele falou pros amigos que tem sorte que ele come de tudo quando perguntaram se a comida é boa. Por que ele não cozinha? Ele não acha que a tua comida é boa? Cozinha então. Tá faltando o teu jogo de cintura pra tu, sabe? Colocar ele no lugar dele também. Peraí. Tá casado comigo por quê então? Nossa, se tu é tão bom, se tu é tão maravilhoso, se a tua comida é tão boa, tá casado comigo por quê? Te valoriza, mulher. Ele tem diversas qualidades, mas tem as minhas também. Pronto. Não deixe ninguém te desmerecer. Se não queres entrar num conflito na frente dos amigos, chega em casa, chama na Xincha. Vem cá. O que tu falou aquilo? Eu não achei legal. Não gostei. Não me senti à vontade. Imagina. Porque eu acho que tu falou que tava desempregado, né? Já pensou? Chega numa roda de amigas e fala: pois é, nossa, ele tem sorte de estar casado comigo, porque eu trabalho e ele não tá trabalhando. Tá desempregado há um tempo. Como é que tu ia se sentir? E aí? Aprendi a dar respostas assim, sou até meio grossa. Gente, às vezes a pessoa tem que cair na real. Não entrem no lugar onde as pessoas colocam vocês e esse lugar não é de vocês. Não deixem ninguém inferiorizar vocês porque vocês não são inferiores. Não gosta da minha comida? Faz. Não tem roupa limpa? Lava. Não tem a louça? Lava. Tá com o chão sujo? Limpa. Aspira. Varre. Você não é a empregada, você não é a faxineira, você não é a mãe do marido, você é a mãe dos filhos, que já estão grandinhos também, já conseguem fazer várias coisas. Não peguem esse lugar, senão vocês vão estar exaustas, sabe, destruídas e daqui a pouco gordas. Eu não quero isso, porque o que resta é o quê? Sentar e comer. Ai, meu Deus, a comida não me cobra nada, a comida me abraça, a comida me acolhe, ai, só quero sentar e comer. É ou não é? Eita! Pensem sobre isso. Eu te agradeço, Ju, por ter trazido isso. Corajoso, sempre te acho corajosa. Porque, assim, tem várias que estão ouvindo e que não tem, às vezes, a coragem de falar, mas que pegou no ponto de alguém também. Pode crer, pode crer. Então, obrigada, meninas. Obrigada por terem trocado o horário pra mim, que era pra ter sido ontem, mas tinha médico, então fiz ali a enquete, vocês escolheram hoje. Do dia 18 é a nossa próxima. Vamos continuar a nossa mentoria e aí na próxima a gente vai falar sobre identidade. Tá vendo que a gente tá indo pra dentro da cebola? A gente começou lá no ambiente, que é onde todo mundo fala, mude seu ambiente, que muda tudo, né? O ambiente é a coisinha mais casquinha da cebola. É importante também, tudo tem a sua importância. Mas quanto mais pra dentro, mais cabeludo. Quanto mais cabeludo, mais mudança, mais profundo. É pra dentro que tá, não é pra fora. Não é roupa. O ambiente é a roupa, é a casca da cebola. Tirou, faz assim, solta assim, ó, num sopradinho. Agora, esse aqui não, ó. Aqui já entrou em crenças e valores. Aqui tem muito a ver com quem nós somos. Vamos olhar pra isso? Ó. Tem coisas que eu fiz na vida que quando conto ele menospreza. Estava mostrando a um amigo, nosso modelo de barco que eu velejava. Nem sabia disso, Ju. Ele disse que andei uma vez. Maravilhosa. Viajei quase 4 anos. Ele precisa te colocar pequena para que ele fique grande. Porque na hora, ele sabe que tu é grande. Porque na hora que tu tirar as cascas da cebola e tu veja o quanto tu é grande, ele vai ficar menor. Então tem gente que precisa pisar no que tá embaixo para ficar no alto. E no relacionamento, os dois têm que estar aqui, ninguém tem que estar aqui, ninguém tem que estar aqui. É aqui, de igualdade, é troca. Um se colocar em cima, vai dar ruim no relacionamento, vai desequilibrar. E aí, se ele tá te colocando aqui, e tu tens que voltar pra cá. Não precisa estar aqui, não precisa estar aqui, é aqui. Estamos de igual para igual. Não deixa, tu tem que te defender. Quase como se tu não fosse tu. Porque eu tenho certeza que tu defenderia teu filho, defenderia tua filha. Agora tu tem que te defender. Obrigada, meninas. Estamos aqui. É para isso que a gente tá aqui. Vamos dar jeito na vida de todo mundo aqui. E eu não sabia isso de ti. Que legal, Ju. Também sou fã de vocês, Silvinha. Pode ter certeza. Vocês são maravilhosas. Gratidão, gratidão, gratidão. No dia 18 a gente continua a nossa ferramenta aqui. Vão pensando sobre isso. Deem prosseguimento aí na semana de vocês. Descobrirem, identificarem alguma coisa, manda lá no grupo e a gente vai conversando sobre isso. Gratidão. Solange, segunda-feira a gente se vê, hein? Beijo grande, mulherada. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão. Beijo.